Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because... Ao completar 17 anos de idade, o jornalista José Anselmo Oliveira viveu dois eventos muito importantes em sua vida. Foi aprovado no concurso vestibular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe. E, além disto, fez seu alistamento militar obrigatório conforme determina a lei. Ao fazer a apresentação, Anselmo acreditava que seria dispensado, afinal, era arrimo de família. Também era já, aos 17 anos, estudante universitário, aluno do curso de Direito, e, por isso, tinha a impressão que não seria incorporado ao serviço militar obrigatório. Ledo engano. Foi o ano em que o 28º Batalhão de Caçadores em Aracaju havia criado o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, NPOR, e convocou aqueles alistados com maior qualificação acadêmica para ingressar no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Anselmo foi prestar o serviço militar obrigatório, suspendeu a matrícula na Universidade Federal de Sergipe por um ano e terminou, ao final, dando baixa como segundo tenente. Anselmo nos conta esta epopeia da sua vida. Vamos acompanhar. Minha família sempre foi uma família muito amorosa, então a gente sempre tinha os melhores momentos, na verdade, em família. Fosse nas festas normais, São João, que a gente sempre tinha aquela fogueira, tinha o milho assado. Ele não podia ter muito dinheiro, mas pelo menos uma fogueira e um milho assado tinha, não é? Eu me lembro muito também das festas de Natal, que no Nordeste, você sabe, são tradicionais. E eu me lembro desde menino, morando na Rua do Bonfim, que é a Avenida 7 de Setembro hoje, Rua de 7 de Setembro, meu pai não deixava de levar a gente para a Missa do Galo, na Catedral, e chegava mais cedo para andar no carrossel do seu Tobias, que ficava ao lado da Catedral, participar ali da feirinha natalina e tal. Então é uma família que a gente sempre estava junto. Primeiro, é uma família que tinha muita gente, né? Então, minha mãe, meu pai, eu e mais 4 irmãos, né? A princípio, logo de cara, 2, depois mais 1, 3, depois foi chegando mais gente. Então era uma família muito... que tinha muita coisa para fazer junto, né? Até quando talvez a gente tivesse que se lamentar, tinha muita gente para se lamentar junto também. Mas a gente era uma família muito harmoniosa. Meu pai era uma pessoa muito... gostava muito da paz, muito tranquilo, né? Minha mãe mais agitada, mas ele e minha mãe conseguiam, com toda a dificuldade para cuidar de tantos filhos, levar aquilo numa harmonia, numa leveza, e isso passava muito para a gente também. Olha, é muito interessante, porque inicialmente o que me passava era a ideia de que eu queria ser um trabalhador, eu queria ganhar dinheiro. Na verdade, eu queria uma profissão para ganhar dinheiro, né? Meu pai não queria que a gente seguisse a profissão dele, de marceneiro, então essa estava fora de cogitação, que ele não deixava a gente nem acompanhá-lo para não pegar gosto pela profissão de marceneiro. E ele dizia que a solução era estudar. Eu acho que talvez por isso eu me senti inclinado a fazer eletrotécnica. Por quê? Porque era uma profissão, era um curso profissionalizante, que me daria uma profissão, que me daria um emprego, que me daria aquilo que eu queria, que era ter uma renda para mim. Na verdade, é aquele anseio de sair da pobreza, de ter uma vida melhor do que a que eu tinha, né? No meio do caminho, eu pensei e sonhei muito em ser jornalista. Eu quero ser jornalista. Mas eu descobri cedo também
como foca aos 15 anos, 16 anos, que jornalista também ganhava pouco e tinha que se virar fazendo outras coisas. Não dava em Sergipe para viver só de jornalismo. E eu fiquei muito decepcionado com essa descoberta, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Eu fiquei, então, entre a cruz e a caldeirinha. Eu ficava pensando, eu vou ser o quê? Eu estou fazendo eletrotécnica, então eu vou ser engenheiro eletricista, que é uma coisa nova. O Brasil precisa, aquele negócio da eletricidade, das grandes hidrelétricas e tal. Mas não era aquilo realmente que eu queria. Eu acho que eu me descobri gostando de direito num dia que eu fui assistir, por acaso, um júri. Eu passando na frente do Tribunal de Justiça, vi um júri, entrei para assistir um pedacinho, e aquilo me cativou. Eu achei muito interessante, pelo aspecto de você, primeiro, poder ser juiz, através de um concurso e que dependeria de você. Isso me veio logo na cabeça. Ou ser advogado e defender alguém, como eu vi o advogado fazendo a defesa lá. Eu acho que o advogado era Evaldo Campos, fazendo um júri. O promotor, que depois ficou meu amigo, era Gilberto Villanova de Carvalho. E eu ficava olhando assim, e o juiz, eu acho que era Dr. Lauro Pacheco, salvo engano, era o Dr. Lauro Pacheco, meu colega depois. E eu vi que ali tinha 3 profissionais ligados por uma coisa só, que era o direito e a ideia de justiça. Eu digo, eu acho que aqui eu posso fazer qualquer dos 3 papéis. E isso foi talvez me motivando inconscientemente, tanto é que no último minuto do segundo tempo, para escolher a faculdade, eu escolhi a Faculdade de Direito, né? Mas logo cedo eu acho que eu queria ser, era mesmo um profissional, um trabalhador, que tivesse dignidade no seu trabalho, como eu via meu pai, mas não, meu pai não tinha dignidade porque ele também dependia, muitas vezes via de bico, ficava desempregado, porque a profissão era meio ingrata. Mas eu queria ter uma certa estabilidade, eu acho que era isso que passava na minha cabeça. Olha, uma das coisas que eu gostava, embora fosse péssimo, era jogar futebol. Até porque o futebol tinha 2 coisas para a gente. Primeiro, que não precisava de muita coisa. Bastava uma bola. Uma bola resolvia o problema de 10 meninos para brincar, né? E a bola não precisava ser uma bola. Eu joguei bola até com bola de meia, feita de uma meia velha, tal, fazia uma bola para brincar, né? Uma bola, a bola mesmo era uma bola de couro, então era um achado. Aí era só quem tinha mesmo dinheiro para comprar. Então o futebol talvez fosse aquela brincadeira lúdica que tinha esse aspecto de poder todo mundo brincar, e também agregava, porque estava todo mundo junto, era aquela ideia de fazer time mesmo, um time de um lado, um time do outro. Eu gostava muito disso. Mas, paralelamente, eu gostava muito de brincar, e aí era a minha coisa, eu gostava de ficar imitando os políticos discursando. E eu me lembro que numa dessas foi um problema, porque eu fui discursar num tamborete, eu devia ter uns 7 anos de idade, 6 para 7, fui discursar num tamborete e terminei caindo no tamborete e quebrando o braço. Então foi uma tragédia para mim, porque eu estava imitando. Naquela época era muito comum, o rádio principalmente, mostrar os discursos. E eu me lembro que eu acho que era um discurso de Jânio Quadros, uma coisa assim que passava no rádio, eu via. E eu ia imitar esse povo falando. E aí eu caí no tamborete. Quer dizer, eu caí do púlpito, digamos assim. Que era outra brincadeira. Talvez essa brincadeira me levou depois a gostar de fazer teatro como brincadeira também, né? O teatro era uma coisa que era uma brincadeira coletiva, que era uma coisa sempre importante. Estar com um grupo. Eu gostava muito de estar com alguém. Tem gente que gosta de brincar sozinho. Eu gostava, daquele tempo, sempre estar com um grupo, para mim, era muito saudável. Essa é uma fase da minha vida muito interessante, porque como eu entrei na Faculdade de Direito aos 17 anos, eu fiz o vestibular
Eu tinha 17 anos, ingressei na faculdade, não tinha 18 ainda. E foi uma grande confusão porque eu não tinha o certificado de alistamento militar. E eu não entendia porque a universidade me exigia uma coisa que eu não podia ter, porque eu não tinha idade para fazer, para me apresentar ao serviço obrigatório, né, ao serviço militar obrigatório. Bom, superado isso, eu já estava há 1 ano na faculdade quando fui me apresentar ao serviço militar obrigatório. Quando chegou na apresentação, primeiro você faz o alistamento e tal, tem uma data para apresentação na unidade. A unidade era o 28BC. Quando eu cheguei lá, eu estava certo, como era universitário, que eu iria ser dispensado. Além de ser universitário, eu era o mais velho da minha família, já queria trabalhar, porque era o arrimo, era o mais velho e tal. Eu tinha, digamos, todas as condições para poder ficar livre da prestação do serviço militar obrigatório. O comandante do 28BC era um coronel, chegou a general, Vladir Cavalcante de Souza Lima. Eu vou me apresentar e vai para lá, vai para cá, exame médico, não sei o quê, e depois me botam numa sala para fazer uma prova. Eu não entendi no início para que era, e depois é que informa para todos nós que estávamos naquela sala, é que tinha acabado de ser criado o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, e quem tinha o ensino médio completo, ou estava na faculdade, tinha por isso que estava naquela sala fazendo aquele teste. E tinha tantas vagas, e os que fossem aprovados tinham que fazer o curso. Só que só disseram isso depois que a gente fez a prova. Eu acho que de propósito, porque se dissesse antes, muita gente ia tirar 0 para poder não ir para prestar o serviço militar. Enfim, ninguém sabia, eu terminei sendo aprovado, e aí me chamaram, aí eu ponderei com o capitão que estava à frente lá dessa seleção, se eu podia falar com o coronel, porque eu queria pedir a dispensa por conta do fazer universitário, de ser o primogênito da minha família, que precisava trabalhar para ajudar meu pai, minha mãe. E eu vou falar com o coronel. O coronel vira para mim e só fez uma pergunta. Muito bem, que curso você está fazendo na faculdade? Eu disse, eu curso Direito, todo cheio de orgulho, né? Eu curso Direito na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Sergipe. Ele disse, fica, porque todo estudante de Direito é comunista. E aí eu fiquei, né? Eu ia dizer o quê? Nós estávamos vivendo ainda na ditadura militar, isso foi em 1978. Então, num período ainda meio complicado da ditadura. Eu não ia dizer nada, eu fiquei na minha e tive que prestar. Eu digo, já que estou aqui, eu vou ter que ser aluno agora, um aluno decente, para poder também não correr o risco de ser preso. E terminei no final do ano, 78, saindo aspirante a oficial do Exército. Não é? Aquela solenidade toda e tal. Eu digo, agora eu vou para a minha faculdade, tranquilo. Não é minha surpresa que quando começa o período de 79, eu recebo uma chamada do Exército para poder prestar o estágio obrigatório. Mas eu pensei que o estágio ia ser em Aracaju, que eu podia conciliar com a faculdade. Não, o estágio vai ser no 19BC, no Cabula, em Salvador. Eu disse, pronto, estou lascado. Porque aí, mais uma vez, minha faculdade vai ter que ser interrompida para poder, porque só tinha pela manhã e em outro estado não tinha nem sentido. Eu ia passar 45 dias no estágio obrigatório e me transferir para a Bahia para fazer meio semestre. Não tinha lógica. Então tive que trancar a faculdade nesse semestre e fui para a Bahia fazer o estágio obrigatório e saí do estágio obrigatório, concluí e tal. Me promoveram na reserva, né, não remunerada, a segundo tenente, e voltei para a faculdade. Olha o meu dilema agora. Os colegas da faculdade achavam que eu era informante do Exército. Os amigos do diretório acadêmico que eu tinha ajudado a reabrir, em 77. E o pessoal do Exército, que estava lá no 28, achava que eu era comunista porque fazia direito. Olha que situação, não é? Mas tudo bem. Depois eu descobri uma coisa que
me deu assim uma certa tranquilidade. Nas Forças Armadas, nem tudo era aquilo que a gente sabia. Existiam oficiais muito corretos, inclusive, e democratas. Eu dou um grande exemplo, o comandante que eu tive do 19BC, o coronel comandante, que era um historiador, com doutorado em história e tal, é o coronel Maia Pedrosa, que é um alagoano que servia lá, não chegou a general, talvez por essa condição de historiador, né? Amante das artes plásticas, um cara muito culto, e que era com quem eu jogava xadrez, me dava o luxo de jogar xadrez com um coronel lá do 19BC. Então, era uma coisa assim que eu comecei a ver que há pessoas diferentes em qualquer lugar. Há pessoas que defendem a democracia em qualquer lugar e há pessoas que pensam diferentemente, embora às vezes estejam no lugar de fala que seria o da democracia, por exemplo. Veja bem, eu acho que o fortalecimento e a maturidade que eu consegui obter antes na minha formação de cidadão, principalmente, não é? De conhecer e de saber que o Brasil estava num processo, porque era uma coisa que era importante, um processo que não era aquele que era o ideal, nós estávamos vivendo uma ditadura, essa consciência de saber que estava numa ditadura, isso me fortalecia para entender que aquilo que poderiam me ensinar nas Forças Armadas, tirando a doutrina de Força Armada no sentido de defesa da pátria, da defesa do território brasileiro, que é compatível com qualquer Força Armada do mundo, independente de qualquer ideologia, essa parte eu consegui absorver totalmente. Mas o que eu percebi é que de 1978 para cá, a doutrina já não era aquela, por exemplo, que certamente nos anos 60, no final, na metade dos anos 60, até meados dos anos 70, 75, 74, principalmente, ele já não tinha mais aquele apelo. A doutrina do Exército já era muito mais voltada exatamente para a função constitucional que o Exército tinha, que a Força Armada tinha. Ninguém falava de inimigo no sentido de que a esquerda fosse inimiga, não havia esse discurso. Havia um discurso recalcitrante daquela ideia que era formada pela experiência norte-americana no Vietnã. Então, a doutrina contra a guerrilha. Essa era uma doutrina de força armada, né? Que aí se fala na guerrilha do Araguaia. Eu tive contato com oficiais que estiveram no combate lá no Araguaia, mas aquilo nem se compara com o que aconteceu no Vietnã. Aquilo, na verdade, foram alguns episódios e que, na verdade, alguns aconteceram até como um verdadeiro massacre, porque era desproporcional a força militar com dos guerrilheiros, digamos assim, lá do Araguaia. Mas isso já era bem diferenciado, já era muito bem tranquilo. E isso tinha a ver com a mudança também na história da chamada Escola Superior de Guerra, porque a Escola Superior de Guerra, salvo engano, a partir de 1977, começou a ter uma certa mudança como se estivesse caminhando para aquela abertura lenta e gradual que o presidente Geisel vai colocar em prática, que na verdade é um processo que começa na Escola Superior de Guerra e que de lá emana para os quartéis. Tanto é que ninguém mais... o grande período da prisão, da tortura que ocorre na ditadura, ocorre até 75, 76, até 77. De lá para cá é como se tivesse um corte e você não ouve falar mais em nenhuma operação envolvendo esse tipo de coisa. Aí até episodicamente aquele fato lá do Rio de Janeiro, mas ali foi uma coisa muito, digamos assim, desconectada da realidade do Brasil. Tanto é que chamou a atenção, que seria o atentado do Rio Centro. Mas tirando isso, eu não percebia, nem aqui no 28, nem no 19, alguma indicação que estava se formando alguém para permanecer naquela
ideia de que a ditadura seria a solução. Isso é uma coisa que é muito relevante e é importante se notar, porque hoje a gente percebe que nas próprias Forças Armadas, embora possa ter alguém que pense diferente, a maioria dos oficiais generais, por exemplo, os oficiais superiores também, tem uma visão diferente, totalmente diferente. São mais democratas, mais... e isso não. É claro que isso depende muito do que possa acontecer no mundo e no Brasil. Nós estamos vivendo momentos estranhos no mundo e no Brasil também. E isso a gente não sabe para onde vai nem o que possa acontecer. Olha, eu acho que a grande mudança, o impacto grande para mim, foi quando eu retornei desse estágio obrigatório lá em Salvador. Então, quando eu retornei, porque em Salvador eu tive que morar só, morava no quartel, mas dividi um apartamento com um amigo meu que fazia residência médica lá no Hospital das Clínicas da Bahia, até de Vitória da Conquista. E eu vi que eu não podia mais ficar na casa do meu pai e minha mãe, porque eu tinha conquistado um espaço, uma independência, que na casa do meu pai, com tanta gente, eu não ia poder ter a mesma liberdade, nem o mesmo espaço para poder estudar, para poder crescer. E aí eu tomei a decisão, apesar de minha mãe ter ficado muito triste no momento, meu pai não, mas minha mãe ficou triste porque eu disse, agora eu vou morar só. Mas como eu ganhava pouco, eu tinha voltado, estava ingressando no mercado de trabalho, como jornalista, como professor do SENAC e tal e coisa, eu tive que morar numa república. O que era o destino normal de quem vinha do interior, quem saía de casa, porque não podia arcar com uma casa. Então a gente podia, no máximo, marcar com um quarto da república. E foi isso que aconteceu quando eu fui morar numa república, na Travessa Império, ali quase perto da Vila Militar do Grajaú, atrás daquela avenida conhecida hoje como Avenida da Explosão. E quando ocorreu a explosão, eu morava lá, já era a Avenida Edésio Vieira de Mello. E eu fui morar nessa casa, que era uma casa muito engraçada, porque, sem querer imitar aqui a música popular, né? Era uma casa engraçada porque eu, estudando em Direito, um colega que era formado já em Direito e que se preparava para o mestrado em Direito na Federal de Pernambuco, Luciano Oliveira, que depois, de Itabaiana, que depois foi fazer o doutorado na França e tal, e é um grande sociólogo, né? Voltado para a sociologia jurídica, com livros destacados. E a esposa dele, a companheira, que era uma francesa, Thérèse Bertillon, que era enfermeira da DESO. Morava também uma advogada recém-formada, mas que ainda era estagiária da DESO, que era a Selma, que veio a ser a minha primeira companheira e mãe do meu filho mais velho, Selma. E morava também Zé Oliveira, que veio a ser irmão do pai de Oliveira Júnior, que era funcionário do Banco do Nordeste e estava terminando medicina na Federal de Sergipe. Imagine pessoas tão diferentes na mesma casa. Era um caldo interessante, porque a gente discutia tudo. Sem falar dos agregados, como Zé Afonso, que frequentava a casa por ter sido colega de Cibalena, de Luciano Oliveira. Depois, o próprio Oliveira Júnior, que era estudante secundarista, que ia com o Marcelo Deda, que estava para entrar na faculdade de Direito também já e tal, frequentava para discutir cinema e tal. Então era uma república que era o sonho do que eu queria, na verdade, porque eu passei a ter uma experiência de viver coletivamente, rica, porque a Tereza, por exemplo, a Thérèse, a mulher de Luciano, ela tinha feito um trabalho de missionária na África, tinha muitos amigos
da Europa, e de vez em quando eles vinham, ficavam lá na República também. Tinha uns padres belgas, uns padres franceses, tal, o pessoal que vinha para a Glória também. E aí, então você tinha uma possibilidade de viver numa república que era cosmopolita, em Aracaju dos anos 70.